Fala pessoal, Engenheiro Luiz aqui, seja muito bem-vindo a mais um vídeo nesse canal. E hoje, nessa semana, nós vamos falar sobre vigas de transição. O porquê que nós precisamos estudar elas, o porquê que nós precisamos entender o comportamento desse tipo de viga. Por quê? Porque se você está trabalhando hoje com residências de médio, alto padrão e também de edificações maiores, esse é um tipo de viga que, uma hora ou outra, vai aparecer no seu projeto estrutural. E você precisa saber lidar, digamos, com esse tipo de elemento, você precisa entender o comportamento da estrutura como um todo. Quando eu tenho esse tipo de elemento estrutural, tá? Falando de vigas de transição, mas nós precisamos entender também o que fazer em várias situações referente a deslocamento, referente à estabilidade global, referente à análise estrutural de pilares. Tudo isso tem interferência quando nós estamos utilizando vigas de transição na nossa estrutura, tá? Então, se você ainda não se inscreveu nesse canal, já se inscreve, deixa o like, deixa o comentário também aqui embaixo, tá? Que eu vou tentar resolver e responder todos vocês, beleza? Pessoal, o que é a viga de transição, tá? Basicamente, vou desenhar um pórtico aqui para que nós possamos entender melhor, tá? Um pórtico simples, no qual nós temos a parte dos pilares, a parte das vigas, temos a nossa viga de transição, tá? Não vou desenhar aqui a nossa viga baldrame, mas, bom, basicamente aqui nós temos a viga baldrame, tá? As vigas dos pavimentos superiores. E o que muito acontece, pessoal, vamos imaginar que nós temos o pavimento térreo aqui, ou uma sala comercial, ou garagem, tá? E nos pavimentos superiores nós temos apartamentos, outras salas comerciais, tá? Então, pavimento tipo aqui. Então, tipo 1, tipo 2 e tipo 3. Basicamente, pessoal, pilares, tá? Vigas. E a viga de transição, pessoal, ela se caracteriza a partir do caminho das ações na estrutura, tá? Basicamente, o caminho das ações nessa estrutura, nós temos os carregamentos, tá? Que vão para os pilares centrais, para os pilares das extremidades ou de canto, e esse carregamento ele precisa chegar até a fundação, tá? Só que aqui é uma situação no qual eu não tenho continuidade dos pilares ao longo da prumada da minha edificação. Consequentemente, eu preciso chegar até a fundação. Só que como eu não tenho continuidade, essa minha viga de transição, ela vai, digamos, separar esse carregamento para outros pilares, tá? Então, basicamente, essa é a minha viga de transição. Ela se caracteriza a partir do caminho das ações, no qual eu tenho um carregamento de algum pilar, tá? No qual ela vai chegar com um esforço cortante nessa viga e essa viga ela precisa transmitir os seus esforços para os seus outros apoios, tá? Então, basicamente, essa é a nossa viga de transição. Agora, o porquê que ela é tão importante e o porquê que nós precisamos tomar muito cuidado com esse tipo de elemento na estrutura. Basicamente, pessoal, nós temos um esquema estrutural dessa viga, no qual nós temos uma viga, não considerem que ela é biapoiada, tá? Em vários casos ela precisa ser engastada, tá? Mas eu tenho o carregamento das paredes, que está atuando nessa minha viga, e eu tenho uma carga muito alta do meu pilar, tá? Isso faz com que o meu momento fletor nesse meu esquema estrutural ele seja muito alto por conta da minha carga axial desse pilar. Porque imagina o seguinte, falando em edificações, nós estamos falando de pilares acima de 10 toneladas, 20 toneladas, 50 toneladas, 100 toneladas de carregamento nesses pilares, tá? Agora você imagina uma viga que ela precisa suportar, por exemplo, 100 toneladas atuando como um esforço cortante exatamente no centro dessa viga.
Percebe que esse tipo de viga, esse tipo de elemento estrutural, ela é um elemento muito responsável por toda a minha edificação. Por quê? Porque se esse meu elemento ele vir a ter algum tipo de falha, vir a ter algum tipo de erro de dimensionamento, erro de execução, faz com que todos os outros pilares entrem em colapso junto. Então eu tenho um colapso progressivo, digamos assim, nessa minha estrutura, tá? Por conta, às vezes, de algum erro de dimensionamento, algum erro de execução dessa minha viga de transição. Por isso que ela é um dos elementos que eu gosto de falar, não sei se isso tem em algum lugar, mas basicamente ela é um elemento mãe, ela é uma viga mãe, digamos assim, tá? Por quê? Porque ela precisa suportar todos os outros elementos que estão acima dela, tá? Agora, por que nós precisamos, digamos, entender o pórtico como um todo, entender o funcionamento da estrutura como um todo, falando da viga de transição, e não apenas dela, mas sim como o pórtico como um todo. Por quê? Quando estamos falando de vigas de transição, pessoal, vou fazer um esquema mais simples aqui, tá? Quando estamos falando da viga de transição, imagina o seguinte: se essa minha viga, aí eu tenho um carregamento de parede, tenho um carregamento do meu pilar. Essa minha viga, ela vai tender sempre a ter um deslocamento. Tá? Ela vai sempre tender a ter um deslocamento. Se, por um acaso, essa minha viga deslocar mais que o pavimento superior, o meu pilar ele vai entrar num estado de tração. Por quê? Se o meu pavimento superior ele deslocar menos do que o pavimento inferior, que é a minha viga de transição, o meu pilar que está interligando os pavimentos, ele vai entrar num estado de tração, tá? Por quê? Porque essa minha viga ela vai deslocar, a de cima não vai deslocar e eu vou gerar uma tração no meu pilar, tá? Consequentemente, pessoal, o meu pilar ele não vai servir para nada além de compatibilizar deslocamentos, que nada mais é que, se essa minha viga deslocar 2 centímetros, o pilar vai fazer com que a viga superior também desloque 2 centímetros. Nós temos vantagens e desvantagens. Por quê? Nesses casos, existem algumas situações no qual eu coloco o pilar para realmente compatibilizar os deslocamentos. Um exemplo disso é quando estamos falando de fachadas, tá? No qual, nossa, eu desenhei bem pequeno aqui, né? Mas vamos imaginar que eu tenho um balanço e eu preciso, digamos, compatibilizar os deslocamentos entre pavimento superior e pavimento inferior. Logo, eu utilizo sim um pilar para tracionar e compatibilizar esses deslocamentos. Agora, em vigas de transição, muitas vezes nós não conseguimos visualizar isso. E nós precisamos entender esse funcionamento para quê? Porque vocês vão me mandar lá no direct dizendo que o pilar vai estar tracionado. E vocês não vão conseguir interpretar o porquê que está acontecendo isso. E eu estou mostrando isso para vocês, tá? O pilar ele vai tracionar, por quê? Porque a sua viga de transição está deslocando. Então, consequentemente, o meu pilar ele não vai estar funcionando. Tá? Agora, tá, Luiz, mas e o que eu tenho que fazer? Eu preciso trabalhar com inércia. Tá? Base vezes a altura ao cubo dividido por 12. O meu H, tá? Levando em consideração que eu estou falando da seção transversal de uma viga, por exemplo, de 14 por 1 metro de altura. Sim, vigas de transição elas têm alturas muito altas, porque como eu comentei antes, ela é uma viga mãe, tá? Ela precisa resistir esforços, ela não pode se deslocar muito, tá? Porque senão eu vou gerar muito tipo de patologia, vou gerar algum tipo de desconforto ao usuário, tá? Então eu preciso atender tanto ao estado limite último, também como ao estado limite de serviço, tá? Então, se eu estou falando de H, onde eu tenho que evitar o máximo de deslocamento, e eu preciso resistir aos esforços do meu pilar, eu vou aumentar a altura da viga, tá? Porque H está ao cubo na minha inércia. Consequentemente, quanto maior
a minha altura, menor será o meu deslocamento na viga, tá? Agora, o que que isso aqui influencia no pilar? Em algumas situações, pessoal, lembra que eu comentei que nós temos pilares que vão estar tracionados, tá? O pilar ele vai tracionar quando ele não tem capacidade de resistir aos esforços de compressão, digamos assim. Quando eu falo que ele não tem capacidade de resistir aos esforços de compressão, imaginem que essa minha seção de pilar aqui, ó, se eu falar exatamente desse pilar, no qual ele está engastado na fundação, e sabendo que a minha fundação ela não vai ter um recalque, tá? Consequentemente, o meu pilar ele está na sua melhor condição, digamos assim. Por quê? Porque a carga chega até ele e ele tem capacidade de resistir à compressão. Faz sentido? Por quê? Porque a minha fundação ela não vai ceder, a minha fundação não vai ter um recalque, tá? E se tiver um recalque é muito pouco. Consequentemente, meu pilar ele tem essa resistência, ele tem base, ele consegue suportar as cargas. Agora, esse meu pilar que está chegando numa viga de transição, eu preciso ter muito cuidado com ele. Por quê? Se eu perceber que, por mais que eu tenha vários pavimentos, mas que esse meu pilar ele está entrando num estado de tração ou ele tem pouca carga, isso significa que a sua viga de transição tem pouca inércia. Pô, Luiz, não está fazendo muito sentido. Viga de transição e agora pilar e capacidade do pilar, capacidade da viga de transição. Lembra que eu comentei que esse pilar ele tem base. Ele tem uma fundação, ele, digamos assim, ele resiste à compressão porque ele tem base. Esse meu pilar, se a minha viga de transição não tiver inércia suficiente, tá, para resistir aos esforços, o meu pilar também não vai resistir aos esforços, tá? Ele não vai ter capacidade, por mais que você aumente a seção dele, ele não vai ter capacidade para resistir aos esforços que chegarão nele, tá? Por quê? Porque a carga, ela sempre vai caminhar para o elemento mais rígido, tá? Ou seja, se eu aumento a minha base, se eu aumento a minha viga de transição, o meu pilar, digamos que ele se sente mais seguro, ele tem mais base, ele está engastado, ele vai resistir aos esforços de compressão. Consequentemente, se antes, vamos imaginar duas estruturas, uma no qual eu tenho uma viga de transição de 1 metro e uma viga de transição aqui de 30 centímetros, tá? 14 por 30. Esse meu pilar, quando eu tenho uma viga de transição de 14 por 30, ele vai, digamos, chegar com uma carga de 5 toneladas. Tá? Ele vai ter uma carga axial de 5 toneladas. A partir do momento que eu aumento a minha base, que eu aumento, tá, a minha viga de transição, esse meu pilar ele passa, digamos, a ter 10 toneladas, 15 toneladas. Por quê? Ele se torna mais rígido, ele tem base, a sua base não vai ceder. Então, consequentemente, aumento a viga de transição e eu aumento a capacidade do meu pilar de resistir aos esforços também, tá? Então, esse é um outro ponto de análise estrutural referente a vigas de transição. Agora, e se eu não puder aumentar a viga? E se eu estou com um pé direito lá de 4 metros, digamos 3 metros, e eu não posso fazer uma viga, digamos, maior que 40, não posso fazer uma viga de transição muito robusta. O que eu vou fazer? Isso é um problema arquitetônico? É um problema de concepção estrutural? Quem que tem que resolver esse tipo de situação? Problema arquitetônico. Quais são os problemas de existir vigas de transição na arquitetura? Quando eu tenho parede desalinhada de um pavimento para o outro, tá? Às vezes eu tenho as paredes da sala e na parte superior eu tenho as paredes do quarto que passam exatamente no meio da sala. Automaticamente eu vou ter um pilar, vou ter algum tipo de viga de transição, tá? Mas isso é
arquitetônico. Agora, a engenharia ela precisa vir e resolver isso. Tá? Não significa que é um problema arquitetônico, mas a engenharia ela precisa resolver isso estruturalmente. E para a gente resolver, para nós, engenheiros civis, resolvermos esse tipo de situação, nós precisamos entender como que uma viga de transição funciona. Por quê? Porque vai chegar a situação no qual você não vai poder trabalhar com uma viga de transição muito alta. E aí, o que você vai fazer? Você vai fazer proteção? Você vai aumentar a espessura de laje? Enfim, o que você vai fazer? Nesse caso, pessoal, o que dá para fazer? Tá? Vamos imaginar um outro pórtico aqui, no qual eu tenho um pé direito, no qual eu estou limitado. Não posso trabalhar, por exemplo, com uma viga maior aqui que 30 centímetros. Tá? Vamos colocar aqui 14 por 30. Tá? Não posso trabalhar com uma viga maior que 30 centímetros. Só que no pavimento superior, vamos imaginar que a gente tem uma platibanda, que a gente tem uma platibanda, por exemplo, de meio metro, 1 metro de altura, tá? Logo, eu sei que eu tenho na parte superior, eu tenho altura para trabalhar, tá? Eu tenho uma janela aqui, tenho uma outra janela aqui, eu tenho o meu pilar interligando e eu tenho a parte da garagem. Na parte superior, o que dá para mim fazer? Uma viga de transição. Pô, Luiz, tu acabou de explicar para mim que a viga de transição ela vem com carregamento e passa para transversal. Agora, você está me dizendo que a viga de transição ela pode ser na parte superior da residência? 14 por 80. Sim, você pode fazer isso. E o que isso aqui vai gerar? Isso aqui vai fazer isso aqui. Esse meu elemento, ele é muito mais rígido do que no pavimento inferior, no qual eu não posso mexer. Consequentemente, o meu pavimento inferior ele vai deslocar. Tá? Meu pavimento inferior ele vai deslocar. Enquanto que o meu pavimento superior não vai. Automaticamente, o que vai acontecer? Eu vou ter um esforço de tração novamente no pilar. Olha só. Eu vou ter um esforço de tração no meu pilar. Só que eu vou dimensionar esse pilar, vou trabalhar com esse meu pilar, trabalhando com ele como um tirante. Consequentemente, a minha viga inferior ela não vai deslocar. Por quê? Porque o meu pilar está segurando. Tá? É como se nós estivéssemos modificando o caminho das ações. Agora, eu acho que entendi, Luiz. Eu acho que entendi, mas ainda não consegui visualizar o esquema estrutural disso aqui. Para mim ainda não faz muito sentido o pavimento inferior ele ser menor do que o pavimento superior. Então eu vou explicar para vocês agora como que funciona isso aqui. Quando estamos trabalhando, vamos imaginar que estamos com a viga superior. A viga superior com H de 80 e a viga inferior do térreo lá, H30. Tá? E nós temos um pilar interligando as duas por conta da transição. Tá? Imagina que a transição é lá embaixo com 30 e a viga superior eu aumentei a inércia dela. O que vai acontecer com o esquema estrutural disso aqui? Eu vou ter a viga superior, tá? No qual, imagina o engaste aqui, não estamos falando de biapoiada, mas vamos lá. Eu vou ter isso aqui na viga superior e na minha viga inferior eu vou ter esse esquema estrutural aqui. Por quê? Porque como o meu pilar ele está tracionando, automaticamente eu vou criar um apoio aqui. Se o meu pilar ele está tracionando, automaticamente eu crio um apoio na minha viga inferior.
e na viga superior eu vou criar um carregamento. Então, consequentemente, esse sistema estrutural ele vai funcionar também, porque a viga superior vai tracionar o pilar e esse pilar tracionado ele vai segurar a viga inferior que tem menor inércia. E, consequentemente, eu resolvo o meu projeto arquitetônico. Na parte inferior, no térreo, eu não preciso, às vezes, trabalhar com uma viga de transição muito alta, mas eu preciso entender que eu estou modificando o caminho das ações e eu preciso entender qual que é o esquema estrutural para mim conseguir fazer o dimensionamento, para mim conseguir armar esses elementos, tá? Mas eu preciso dominar o caminho das ações. Eu preciso dominar essa análise estrutural para mim conseguir resolver o projeto arquitetônico dessa maneira, tá? Agora, falando executivamente disso aqui vai uma dica, tá? Referente à execução desse tipo de estrutura. Por quê? Se eu estiver falando que a minha viga inferior ela tem uma inércia muito menor do que a viga superior, no qual eu estou tracionando o meu pilar, quando eu for executar esse tipo de estrutura, eu vou precisar escorar, digamos assim, essa estrutura, tá? Sabendo aqui então que eu tenho às vezes um vão de 3 metros, enfim, eu vou posicionar as escoras, tá? Para fazer a concretagem dessa minha viga do pavimento térreo, tá? E eu vou manter essas escoras para fazer a concretagem do meu pilar e não vou retirar as escoras do pavimento térreo, enquanto que a viga superior, que é a minha viga principal, ela não estiver no seu processo total de cura, tá? Ou seja, eu vou precisar escorar também o pavimento superior até que a viga superior entre no seu processo total de cura, tá? Por quê? Porque ela é a minha viga principal. Ela se tornou a minha viga principal. Porque se eu tirar as escoras do meu pavimento inferior e ainda não tive a sua capacidade resistente da parte superior, automaticamente a minha estrutura ela vai entrar em colapso. Por quê? Porque as minhas cargas elas já não estão mais dessa forma, elas estão subindo agora. As minhas cargas elas já não estão mais vindo para uma viga mestra, uma viga mãe. Elas estão subindo e indo para a parte superior. É onde eu tenho a maior inércia, onde eu tenho uma viga de transição na parte superior. Consequentemente, o esquema de concretagem, o esquema de construção desse tipo de estrutura também vai mudar referente ao tempo de escoramento, referente a qual escora tirar primeiro, enfim. Então eu preciso tomar muito cuidado referente a esse tipo de sistema estrutural, tá? Agora, falando desse esquema estrutural, pessoal, não posso esquecer de falar também sobre a viga Verendel, tá? O que acontece nesse tipo de viga? Basicamente eu tenho uma situação no qual eu tenho a viga superior e eu tenho a viga inferior. E aqui eu tenho os elementos de tirantes, digamos assim, que vão fazer que vão compor a viga Verendel. Então eu tenho a viga superior, tenho a viga inferior e os pilares centrais, tá, que estão ligando os bandos inferior e o bando inferior, eles são tirantes, tá? Eles vão trabalhar tracionados. Pô, Luiz, concreto, pilar, tração, me prove isso, tá? Existe a ponte Ernesto Dornelles, do Rio Grande do Sul, que ela trabalha dessa maneira, tá? Basicamente eu tenho uma viga inferior, eu tenho uma viga de transição, digamos assim, e eu tenho os meus pilares que interligam essas duas vigas, e esses pilares eles vão trabalhar sempre a
tração, tá? Então, basicamente, pessoal, tudo isso aqui faz sentido. Tudo isso aqui faz parte de um esquema estrutural de viga de transição e pilares. Por isso que é muito importante nós analisarmos sempre a estrutura como um todo. Por isso que não há possibilidade de nós fazermos uma análise estrutural sem nós analisarmos pilares, vigas, fundações, lajes, vinculações, todo um esquema estrutural. Nós precisamos entender o funcionamento de cada elemento dessa transição, dessa redistribuição dos momentos fletores, dessa redistribuição do caminho das ações, dessas cargas, como que as cargas elas estão caminhando na estrutura, para aí sim a gente começar a fazer um projeto estrutural, para aí sim a gente começar a dominar essa arte, tá? Nós precisamos entender todos os elementos, nós precisamos unir esses elementos e entender o seu funcionamento de maneira global, tá? Agora, vamos para mais uma dica referente a vigas de transição, no qual eu estou com o meu pé direito novamente limitado, não posso mais aumentar a largura das vigas, a altura das vigas, e eu ainda estou com um deslocamento excessivo na parte inferior da minha viga de transição e eu não tenho mais o que fazer. Na verdade tem, tá? E agora eu vou mostrar para vocês o que pode ser feito. Quando estou trabalhando, vamos lá, com o nosso mesmo esquema estrutural. Eu tenho a minha janelinha da parte superior e aqui. Agora, eu tenho o meu vão livre, né? E eu já estou no meu limite da minha viga de transição. Pô, cheguei numa viga de transição ali de 70 centímetros, por exemplo, e ainda está deslocando alguma coisa na minha viga. Eu não posso mais aumentar, porque eu preciso desse vão livre no meu projeto arquitetônico, eu vou precisar ainda fazer um gesso, vou precisar entrar com o meu carro, não posso mais aumentar a viga de transição, mas estou com deslocamento. O que acontece, pessoal? Lembrar que nosso esquema estrutural, basicamente, ele é isso aqui. Momento negativo, momento positivo, momento negativo, tá? Se eu estou trabalhando com flexão em vigas, se eu estou trabalhando com deslocamentos em vigas, esse deslocamento ele sempre vai estar relacionado ao momento fletor. O deslocamento de qualquer elemento ele sempre vai estar associado a momentos fletores. Se nós avaliarmos momentos fletores desse esquema estrutural, sabemos que o ponto máximo da flecha, sabemos que o ponto máximo de deslocamentos desse tipo de elemento é exatamente no meu momento máximo positivo, tá? Agora, eu não posso aumentar a inércia, eu não posso fazer redistribuição, eu não posso diminuir carregamento, já fiz de tudo. O que eu posso fazer para diminuir o momento positivo e, consequentemente, diminuir os deslocamentos também? É aumentar a rigidez nos apoios, tá? Onde que eu tenho apoio? Eu tenho dois pilares, certo? Que estão gerando esses meus momentos negativos. Veja bem, se eu aumentar o momento negativo, automaticamente meu momento positivo também vai diminuir, tá? Agora, como que eu vou aumentar o momento negativo? Lembra que eu comentei antes, já falei em outras aulas também, que inércia é quem vai mandar no jogo. Inércia é tudo que tem rigidez. Quanto maior a rigidez, maior a capacidade de resistir aos esforços. E as cargas numa estrutura, falando em caminho das ações, ela sempre vai procurar o caminho mais rígido, o caminho mais fácil, o caminho mais seguro até chegar nas fundações. Quando eu estou falando de apoios, tá? Se eu aumentar o tamanho dos meus apoios, se eu aumentar a rigidez dos meus apoios, automaticamente as cargas elas vão querer ir para o apoio. Elas vão seguir sempre o caminho mais rígido da edificação, tá? Consequentemente,
sabendo que rigidez é inércia, que é base vezes altura ao cubo, dividido por 12, se eu aumentar H, que nesse caso estamos falando H referente ao vão, referente ao momento fletor, ou seja, eu tenho apoio aqui, eu tenho o meu pilar aqui, tá? Ou seja, eu tenho esse meu pilar, eu tenho a viga de transição. Se eu aumentar H, que H é isso aqui do meu pilar, eu vou aumentar o momento fletor negativo, automaticamente eu vou diminuir o momento positivo e automaticamente eu vou diminuir o deslocamento da viga de transição. Faz sentido? Faz sentido que, se eu tenho um pilar de 30, eu digamos que tenha esse meu momento fletor negativo. Se eu aumento meu pilar para 50, por exemplo, esse meu momento fletor negativo, ele vai aumentar. Ele vai aumentar o meu momento fletor negativo quando eu aumento a rigidez dos meus apoios. Faz sentido? Por quê? A carga ela vai procurar um elemento mais rígido. Tá? Os momentos negativos eles vão subir em cima desse pilar que é mais rígido. Automaticamente o meu momento fletor positivo também vai diminuir. Automaticamente os meus deslocamentos na minha viga de transição também vão diminuir. Tá? Outra situação, ainda falando de viga de transição, de vão livre, de arquitetura, de projeto estrutural em cima de residências de médio, alto padrão. O que geralmente eu faço, o que dá para fazer para manter o vão livre, manter a viga de transição, manter a estética do projeto arquitetônico. E aqui vai uma sacada, tá? Referente a lançamento, referente à concepção estrutural. Que é o quê? Geralmente, pessoal, nesse tipo de edificação, eu tenho a parte de garagem na parte inferior, tem os quartos na parte superior, cozinha, enfim. Mas geralmente no arquitetônico eu preciso ter um vão livre. Ou eu tenho às vezes alguma fachada no qual eu tenho uma pele de vidro muito grande, no qual eu não posso colocar uma viga de transição, porque senão aquilo vai ficar aparecendo, tá? Vai ficar feio. Então, o que eu posso fazer referente a isso? Eu preciso analisar, e isso vai depender de cada projeto arquitetônico, vai depender de cada concepção estrutural, mas basicamente, quando eu estou falando desse tipo de projeto, eu posso, em muitas vezes, trabalhar com a viga de transição invertida. Não sei se dá para ver aí, mas vamos imaginar o seguinte, tá? Deixa eu baixar aqui. Vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que embaixo do meu pavimento onde eu estou, aqui do escritório, eu tenho uma garagem. Tá? Na parte superior eu não tenho janela, mas eu preciso ter o vão livre lá embaixo. O que geralmente pode ser feito? Eu faço a minha viga dentro da parede, invertida. Tá? Eu não preciso ter isso aqui. E lá embaixo eu preciso do meu vão livre. Consequentemente, eu faço a inversão dessa minha viga de transição para que ela fique dentro da parede do cômodo superior. Tá? Voltando aqui para o desenho, imagina o seguinte, deixa eu aproximar aqui. Imagina o seguinte, que eu tenho o meu vão livre da garagem e no pavimento superior eu jogo a minha viga de transição para dentro da parede, tá? Do pavimento superior. Consequentemente, eu trabalho com a estética do projeto arquitetônico, resolvo o projeto arquitetônico, resolvo o caminho das ações que está acontecendo na estrutura e eu escondo a minha estrutura. Eu escondo a minha estrutura dentro do projeto arquitetônico. Basicamente, pessoal, o melhor projeto estrutural que você vai fazer, que você pode fazer e que deve ser feito, é um projeto estrutural que não aparece, tá? Basicamente, você precisa brincar de esconde-esconde, digamos assim. O seu pilar não pode aparecer, a sua viga não pode aparecer, você não pode ter ressalto de estrutura, a sua viga de transição, ela não pode atrapalhar num vão, ela não pode atrapalhar
numa garagem, tá? Os pilares, eles precisam ser posicionados de modo que eu tenha uma circulação de veículos numa garagem. O melhor projeto estrutural é aquele que não aparece, tá? É aquele que se esconde dentro de um projeto arquitetônico. E você precisa dominar isso, você precisa dominar toda a parte de concepção estrutural, análise estrutural, a parte de otimização estrutural referente aos elementos, referente à armadura, para que você tenha sucesso, digamos assim, nesse projeto em questão, tá? Você precisa cuidar de projeto arquitetônico, você precisa levar em consideração que estética, economia, funcionalidade, estabilidade da estrutura, tá? E falando ainda em estabilidade, eu até estava esquecendo de falar sobre isso nessa aula de vigas de transição. Mas, será que vigas de transição elas podem influenciar na estabilidade global da edificação? Será que vigas de transição elas podem influenciar no gama Z? Será que elas podem influenciar na minha análise do P-delta? Na análise referente ao parâmetro alfa? Vamos fazer o seguinte, eu vou gravar um outro vídeo, tá? Deixe nos comentários aqui, fala assim, Luiz, grava o vídeo de estabilidade global referente a vigas de transição, tá? E eu vou fazer um vídeo focado apenas nisso, para que vocês possam entender um pouco mais desse funcionamento da viga de transição referente à estabilidade global de sobrado, referente à estabilidade global de edificações de pequeno, grande, de porte, tá? Estruturas de residências médio e alto padrão, para que vocês entendam a importância da viga de transição nesse tipo de estrutura, tá? Então, deixa aqui nos comentários que eu vou gravar, mas só se vocês comentarem, tá? E deixar o like e vocês se inscreverem também aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreva, comente, enfim, deixa o like, me segue lá nas redes sociais. Participe do nosso grupo no Telegram. Espero que você tenha gostado. Um grande abraço e até mais.